Saudações, gente bonita, em Goiás, 8 horas e 49 minutos da manhã, fazem 23 graus, Mestre Leider aqui falando. Ontem eu tive uma noite bem desagradável, para ser honesto com vocês, e na verdade eu dormi muito mal, mas veja só, aí dormi um pouco, acordava, dormi um pouco, acordava. Quando deu lá pelas 2 da manhã e eu vi que isso duraria a noite inteira, eu aproveitei os horários que eu acordava até pegar no sono de novo para ler. E aí descobri umas coisas interessantes para refletir, inclusive. Uma história que me chamou a atenção foi a desse chinês aqui. Ele era um diplomata muito importante, mas parece que se envolveu em coisas que não deveria. Um outro que chegou a ser ministro foi solucionado de maneira mais definitiva, mas ele agiu com prudência, sabedoria, reconheceu o erro, né, se demitiu voluntariamente do cargo, e aí o Partido Comunista Chinês rebaixou ele muito de cargo, mas muito mesmo. Ele agora trabalha numa livraria do estado, do partido, né? Para quem era o segundo nome mais importante da diplomacia chinesa, está confinado a uma livraria. Bom, é uma punição. A carreira dele acabou, claro, mas a vida dele continua. Sorte que não tiveram outros que fizeram coisas um pouco piores, né? Uma coisa muito interessante do sistema político chinês e cada vez mais do sistema político russo e há muito tempo do sistema político iraniano são as punições draconianas a funcionários públicos e, sobretudo, pessoas que ocupam cargos de confiança dentro da estrutura do partido, que são aplicadas àqueles que desviam do caminho. Na verdade, a pena de morte ela é bastante comum entre funcionários do Partido Comunista Chinês, membros do Partido Comunista Chinês, ou no homólogo iraniano, né, que pertence à Guarda Revolucionária. Um cidadão comum enfrentariam normalmente penas de prisão, às vezes longas, evidentemente, conforme o crime, em situações nas quais um dirigente do Partido Comunista Chinês ou da Guarda Revolucionária Iraniana são punidos com a morte. O raciocínio sino-russo-iraniano é que se a pessoa está numa posição de confiança entre os camaradas, entre os iguais, da classe dirigente, e comete um erro muito grande, porque na verdade aí não é nem um caso de erro. Não um erro, nós não estamos falando de erro. Erros não são punidos com a morte, a não ser em ocasiões muito raras. Mas se cometem desvios muito grandes, são normalmente punidos com a morte ou prisão perpétua. Repito, se fossem civis, a punição seria mais branda, sob o argumento, que eu acho muito válido, de que essas pessoas abusaram da confiança do partido, do Estado e do povo, e portanto não merecem mais viver. Não é mais uma questão de não merecer ser membro ou da Guarda Revolucionária ou do Partido Comunista Chinês. Eles não merecem mais viver. E aí, repito, não é uma questão de erro. Vou dar um exemplo de erro. Uns engenheiros, a China, a República Popular Democrática da Coreia não tem casa particular, né?
São todas feitas pelo Estado. Fizeram um bloco de apartamentos e cometeram equívocos na hora do planejamento, e aí o bloco caiu e algumas pessoas perderam a vida. Semana seguinte, tá lá o próprio camarada Kim, mais os responsáveis pela obra, que foram pedir perdão às vítimas. O que normalmente se fala da Coreia é uma aberração, né? Esses dias eu deixei de seguir, claro, um imbecil falando que traficantes foram executados na frente de crianças na China. Isso é uma mentira deslavada, isso é uma mentira, isso é uma nojeira deslavada, né? É asqueroso. Não aconteceu de verdade. E há muitas das coisas que se atribuem ao Partido Comunista da República Popular Democrática da Coreia também são falsas. E aí o que se esperava, para quem acredita nessas bobagens que se publicam sobre a Coreia do Norte, é que esses funcionários fossem condenados à morte. Mas não foram. Eles foram punidos, claro, evidentemente, né? Eles foram punidos. Alguns pegaram alguns anos de prisão e reeducação, mas nenhum foi condenado à morte. E na verdade nenhum foi condenado a uma pena muito grande de prisão, tipo superior a 6 anos. Porque o entendimento do Partido Comunista da República Popular Democrática da Coreia é que eles não agiram por má fé. Eles erraram. E o erro, embora evidentemente não seja desejável e nem sempre possa ser desculpável, o erro é uma coisa que acontece. Então, nesse caso, a punição não é draconiana. Mas, reparem bem, quando você tem envolvimento em caso de traição, corrupção ou coisa semelhante, a punição normalmente é a morte. Certo? E eu repito e reitero a tese. A questão aqui é que a punição é draconiana porque a confiança era muito grande. Certa pessoa traiu a confiança. E isso, ao entendimento de regimes que funcionam, não pode acontecer. Por que eu estou falando isso? Bom, vamos discutir o que aconteceu recentemente no Brasil com o caso que culminou na demissão do ministro Silvio de Almeida. É um caso que a gente tem que analisar. Vamos fazer isso. Bem, aí o que eu fiz? Antes de eu continuar, eu fiz as minhas reflexões, vou continuar elas daqui a pouco, perdão pela interrupção, e recebo a notificação do WhatsApp do Mercadinho. Coxa e sobrecoxa, R$ 7,99. Falei, é lógico que eu vim comprar e tô levando para minha mãe. Mas deixa eu explicar por que preços tão baratos. Coisas de frango aqui são muito baratas. E de porco também normalmente são muito baratas. É porque nós temos frigoríficos. E de carne também, de certa forma. Eu moro na região do agronegócio. Tá vendo? Ali é uma indústria. É uma fábrica de automóveis. Logo ali na frente tem uma de tratores. E se eu virar para o outro lado, vou estar na direção de indústrias químicas. Cidade vive da mineração e da indústria. Mas o agronegócio é muito forte na região como um todo. Tem um município vizinho nosso chamado Pires do Rio, que tem um frigorífico enorme, originalmente para só aves, mas acho que eles mexem também com suínos. Na minha cidade, logo ali antes da fábrica de carros, né, tem um frigorífico também muito grande, né, ligado a um conhecido cantor sertanejo que está envolvido numa operação meio estranha. Inclusive parece que eles pegaram um avião dele ontem, coisa assim. Mas eu não estou aqui para discutir o caráter dos grandes capitalistas. Eu estou querendo dizer que se você mora numa cidade que tem um frigorífico e que é vizinha a outra cidade que tem um grande frigorífico, o preço da carne costuma ser barato. Só que tem alguns dias que é mais barato ainda do que o normal. E quando você pega coxa e sobrecoxa, R$ 7,99, porra, né? Você vai comprar carne pra semana pro seu bando. E eu tô bem derrubado, mas eu não tô totalmente derrubado.
na minha mãe eu consigo dormir, eu preciso descansar, nem que seja um pouco, eu não dormi nada. Mas para a família a gente carrega peso feliz. Eu tô doidinho para ter meus próprios frangos. Deus me abençoe, por favor. Mas enfim, vamos voltar a falar do que nós estávamos dizendo. Nós vimos como é na China, e é a mesma coisa na Rússia, no Vietnã, na República Popular Democrática da Coreia, na República Islâmica do Irã. A lei, o cumprimento da lei é levado muito a sério. E quando envolve funcionários de carreira, o cumprimento é draconiano. Ah, meu Deus, que tanda, nossa, ainda sobrou uma grana, acho que dá para comprar um biscoito de polvilho. O fato é que isso desincentiva muito a corrupção, a traição, o entreguismo. Bom, no Brasil é diferente. Voltamos ao caso do ex-ministro Silvio Almeida. Ele foi demitido porque uma ONG estrangeira ficou bolada de não ter acesso a um serviço de denúncias, certo? E aí, pessoas ligadas a essa ONG formalizaram a denúncia sem prova. Essa é a verdade, ele foi demitido por conta disso. Nossa, que tamanho de cachorro. Cruz, peraí. Tinha acabado. Paciência. Voltando ao assunto. Então, por causa de disputa de poder entre ongueiros, pela segunda vez um ministro preto foi demitido do governo federal. Primeiro foi por causa de uma tapioca de R$8, né? E agora por causa de uma acusação sem provas. Não, gente, pessoas, com todo respeito, ou você tem provas ou você não tem. Se você demite, se você persegue sem provas, o nome disso é lavajatismo. E nós sabemos no que o lavajatismo deu e onde ele vai dar. Embora, no caso do ministro, vamos ser honestos, né, com a devida vênia, ele não foi demitido pelas acusações. Diferente do que a imprensa fala, ele foi demitido por prevaricar. E isso parece que ele fez mesmo. O que é prevaricar? Você usar as instituições do Estado a seu próprio favor. Não pode. Então parece que foi isso que ele fez. Ele se defendeu com a estrutura jurídica do ministério que ele comandava. Isso é prevaricar. Então, nesse sentido, nós temos duas lições aqui. A primeira é que o PT está aprendendo. Realmente, se o ministro prevarica, ele tem que ser demitido. Isso é inconcebível. Então, ele foi demitido por prevaricar. Infelizmente, é um grande jurista e cometeu esse erro bizonho. Então, foi por isso que oficialmente ele foi demitido. E é correto, não tem como defendê-lo nesse caso. Certo? Se prevaricou, tem que ser demitido. A bem do serviço público. Certo? Não tem o que fazer. Quanto ao que ele foi acusado, enquanto a criatura não apresentar provas, é uma acusação sem prova, portanto é lavajatismo. Ora, se alguém acusa o ministro do Estado, pertencendo ao quadro do Estado, também sendo ministro, sem prova, tem que ser demitida. Eu acho que ela já seria, né? Não é uma criatura muito competente. Não é mesmo uma criatura muito competente. Então, acho que de toda forma, ela já seria demitida. Só que os poderes norte-americanos que conseguiram, via ONGs, levar ela para onde ela está, parece que conseguiram adiar isso. Mas ela também deveria ter sido demitida sumariamente. Porque ou apresenta prova ou não apresenta prova. Se não apresenta prova, bom, aí é um crime mais grave do que prevaricar. Certo? Ainda mais o Lula e muita gente da alta cúpula do PT que foi vítima da Lava Jato. É lavajatismo. Aliás, que inclusive gente solenta que se infiltrou no PT, já trabalha com ONGs punitivistas,
É fato conhecido. Silvio Almeida, entre outras coisas, ele era radicalmente contra a privatização dos presídios. Ele era radicalmente contra a privatização dos presídios. E ele se opôs que ONGs estrangeiras assumissem o controle do Disque 100. Porque realmente não dá, cara. O que eles vão fazer com essas informações? Vão fazer o que todas as ONGs fazem, mandam para a matriz, ou seja, para os Estados Unidos. E aí você tem um banco de dados de todas as pessoas que alegam ter sofrido abuso e principalmente quem é o suposto abusador. Isso é um banco de dados para chantagem excepcional, certo? Então, assim, num país mais civilizado, e por civilizado eu falo de China, de Vietnã, de Irã, de República Popular Democrática da Coreia, de Rússia, a demissão seria sumária dela. Ele seria afastado para apurar as denúncias, que é o correto. Você não pode, sem prova, é só denúncia. Você tem que ser afastado pelo bem do serviço público e das vítimas, ou supostas vítimas, né? Então ele teria que ser afastado. Mas o PT agiu correto, muito correto, porque não demitiu ele por conta das acusações, demitiu ele por prevaricar. E aí o PT agiu de maneira muito correta. Ele não está agindo correto ao manter a identitária ongueira. Na verdade, a partir de agora, tem que ficar muito claro se o futuro candidato a ministro, o cargo de primeiro escalão, está conectado à ONG. O Brasil não pode admitir de forma alguma, mas de forma alguma, sem nenhuma exceção, que gente ligada a ONGs estrangeiras assuma cargos de primeiro e segundo escalão no governo federal. É inconcebível, inconcebível. Porque o mínimo que se espera do Estado soberano é que não aceite ingerência estrangeira nos seus negócios internos. Então a ministra deveria ter sido demitida por fazer uma denúncia sem apresentar provas e por conexão com ONGs estrangeiras, né? Nós já falamos no vídeo de ontem que ONGs estrangeiras são os novos militares, no sentido que são os novos instrumentos do golpismo dos Estados Unidos e potência do Ocidente. ONGs estrangeiras são os novos juízes safados e promotores crentes vagabundos, certo? Então, essas ONGs estrangeiras não trabalham de forma alguma visando o interesse brasileiro, jamais. Elas têm desculpas, meio ambiente, aí vamos entregar as jazidas de petróleo da Foz do Amazonas, porque isso polui, certo? Elas têm desculpas, moralidade, então vamos adotar o punitivismo lavajatista. Elas têm desculpas, o combate ao racismo, então vamos afastar os pretos da luta de classes e submetê-los a interesses norte-americanos centrados na Universidade de Colômbia. Os LGBTQ, então vamos fazer o quê? Vamos causar inimizade com a maioria da população brasileira, adotando pautas que são contrárias ao que a maioria dos brasileiros pensa. Porque uma coisa são os direitos básicos e fundamentais que não devem de forma nenhuma ser negada. Outro é fazer a vontade ilegítima da minoria prevalecer sobre a maioria, que não dá certo em lugar nenhum do mundo. Nós até comentamos sobre isso ontem e antes de ontem. Fizeram isso nos Estados Unidos com resultados horríveis, porque houve mudanças, principalmente na interpretação da Constituição Federal. A lei de cotas foi proibida, não é que ela foi, não, ela foi proibida, e o direito ao aborto também. Em alguns locais abriu-se caminho para o que já está acontecendo, de aborto permitido a punição com a morte por aborto. Então as mulheres perderam todos os direitos que haviam conquistados, os pretos também perderam todos os direitos e pior, voltou-se uma situação pré-década de 1960. Quer dizer, não houve avanço nenhum e houve um retrocesso de mais de meio século. É isso que acontece quando no oba-oba se impõe a maioria a vontade de uma minoria. Nunca dá certo, não dá certo, gente, não dá certo. Não dá certo, pelo mesmo motivo que você nunca ganha em bet,
você nunca ganha em tigrinho, você nunca ganha em cassino. Deixa eu até mostrar para vocês estatisticamente. O fato é que desafiar a maioria é perder sempre. Você tem que construir a maioria, não desafiá-la. E construir você constrói politicamente, não com arroubos, certo? De um modo geral, então é isso. A demissão da ministra, que enquanto não apresentar provas é caluniadora, é urgente, tem que acontecer para ontem. E o partido agiu correto, infelizmente, né, ao demitir o ministro Silvio de Almeida. Mas não pelo que se pensa, pelo que aconteceu de fato. É só isso e muito obrigado. Eu vou tentar descansar um pouco. Na casa da mãe a gente consegue.